Aliás, por falar em sua história, você é um homem que já passou de 50, já passou de 60. Tá bom. Tá Vamos bom. parar por Pode aí. parar por aí. Mas essa parada do humor, do Ceará pro mundo, né, bicho? Cara, eu sei que todo mundo tem esse papo de que o Ceará produz muitos. Cara, eu acho que o brasileiro, de forma geral, se não tiver bom humor, não consegue nem lidar com a vida. Eu acho que o bom humor está muito na veia do brasileiro e o cearense, porque nós temos grandes nomes, né, do humor cearense. Mas eu acho que, indiferente disso, eu acho que a história que cada um carrega, de como levar a vida, você pode levar a vida cheia de ódio, cheia de mau humor, você pode dar risada. Meu pai era um cara que tirava piada da própria desgraça. Era impressionante como ele tirava graça de tudo. Quando você desde criança já era um cara engraçado, né? O cearense, ele já nasce engraçado. Ele nasce com cabeça grande, com bucho grande, joelho. E já nasce com a cara engraçada. E o resto é um birimbau. É só a cabeça e o resto é só o traço. Então, por exemplo, eu com 12 anos de idade, eu fui na farmácia tomar injeção, bem magrinho, eu era magro. O farmacêutico perguntou pra minha mãe, eu aplico onde a injeção dessa criança, minha senhora? Mãe disse, no lugar mais macio que você achar, ele aplicou na minha sandália. Mano. Você tem ideia como é? É morrendo e fazendo graça. Cearense. Mas é característica do cearense. O cearense ele é o seguinte, tem duas pessoas conversando, ele chega logo assim, ó, o que é? Ele se mete. Curioso. É curioso. Essa é a diferença. O cearense, ele é curioso. Você sai da farmácia, já tem um cabo na porta. Tá doente, é? Do nada o cara pergunta, por que, meu amigo? Você tá saindo da farmácia? Eu digo, se eu saísse do cemitério, eu tava morto? O cearense, ele não se cria, macho. Ele é muito engraçado. E o dialeto cearense também é muito engraçado. Muito. O dialeto, né? É muito Você é de uma cidade do interior do Ceará. Mauriti. Uma cidade Quantos habitantes, mais ou menos? Tinha eu, mãe. Não, Mauriti cresceu. Tá bem Agora grande. tem o Chi também. Tem umas 20 mil, sei lá. Sim. Tem muita gente. O Mauriti ficou famoso, que eu falei muito Mauriti, né? Eu sempre falava que era... Como o Chico Anísio fala que é de Maranguape. Sim. Só que às vezes as pessoas não entendem que você faz uma piada. Sim, não tá falando mal. Não tá falando mal, você tá... E piada já tá dizendo. Piada sempre vai pra denegrir, né? Sim. Quer dizer, Chicão gay é uma piada. Não é verdade. Sem graça. É só uma piada. Entendeu? Os gays que não ficam tão ofendidos, por favor. Não, o cara tá no processo, mas tá sério. O problema é que hoje tá muito sério você fazer humor. Sim. Exatamente por causa disso. Você não pode mais fazer humor com isso, com aquilo. Eu concordo com você, muitas coisas não se pode fazer humor e não se deve. Mas tá ficando chato também, Chato. Tá? Só que passa num ponto, né, velho? Passa num ponto. Por exemplo, piada com loira. Loira é opcional, você é loira se quiser. Diferente de você ser negro. Você é negro, então o negro já tem toda uma história, né? O gay também já tem todo um trauma. Mas a loira, piada de loira. Mas não pode ter de gordo. E baixinho? Não, de gordo e pode. baixinho? De gordo, não. Eu também Pode, acho, não, eu pode, acho que pode. não só pode, deve. Tem piada de gordo? De gordo? Peraí. É porque a piada vinha assim, de bate-pronto. Quem tinha essa mania era o Ari Toledo, né? não Ari chega Toledo tinha esse nisso, negócio de improviso, né? Faz uma piada. Só que eles ficam as piadas ruins, velho. Improviso, né? Pesada, grande maioria é Quem, pesada. assim, da sua infância, quem que era você... Na sua infância ou adolescência, quem que você começou a admirar primeiro como humorista? Cara, eu admirava o Renato Aragão, o Didi, o personagem do Didi. Personagem. Né? E logo O depois... Brasil amava, né? amava o Didi, é muito engraçado. Os Trapalhões, os quatro eram muito engraçados. É Sim. referência pra todo mundo. Depois Chico Anísio. Chico Anísio é um monstro, né? E como é que foi trabalhar com o Chico Anísio, cara? isso Você foi que demais, tinha ele como referência. Rapaz, Ele trabalhou com o homem, cara. o Chico Anísio, eu digo, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele era famoso mundialmente. Ele tem uma mente criativa, que ele fala assim, Chico Anísio criou 256 personagens. Na verdade, ele criou o personagem dele e o cast. Por exemplo, ele fez Dr. Matoso, que é um delegado corrupto. E eu fiz um soldadinho chamado Cabo Hamilton. Tem essas imagens aí, a gente pode ver depois. Então ele fez Painho, mas ele criou as baianas. Ele fez Haroldo Hétero, né? Jim Jones. o hétero, Jim Jones, tinha a esposa. Então ele criou o núcleo para cada personagem, né? E ele muda a alma, porque muda a alma. Pantaleão tinha a mulher dele. Pantaleão. Mentira, Zé! Só gay ele faz 4, né? Gay. E faz 4 diferentes. Haroldo. Haroldo, hétero, aquele... Painho. O Painho é outro hétero. Doutor Logulho e Doutor Rossetti, que eram 2 psicanalistas, que encontram o elevador. Lembra do Doutor Logulho? Os crentes E tudo tem assistindo também- televisão, né? E tem também um soldadinho baixinho, assim. Um soldadinho que fazia uma peça. Então, ele tinha essa capacidade de ser, assim, essa diversidade de criação. E mudar, você vê uma pessoa, vê outra pessoa, vê outra pessoa. É gênio demais. E foi exatamente escolhendo o professor Raimundo que te projetou nacionalmente, né? Exatamente. Ele foi em Fortaleza, ele foi para uma coletiva, né? E aí eu, aqui só esperando ele se levantar para eu agarrar na mão dele, sabe? Eu criei um texto para mim e para ele. Eu falei, quando ele se levantar dali, eu pego na mão dele e me apresento.
eu estava com um programa na televisão, que era um sucesso na televisão, chamado Zé Modesto Fumando numa Quenga, onde eu reclamava de um problema da cidade, por exemplo, Fortaleza. Eu entrava ao vivo, pegava o jornal de hoje, Fortaleza tá cheio de buraco. Tem buraco no acostamento esperando a vez para entrar na pista. aí eu fazia uma crítica e Você fazia tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 33 anos, a idade de Cristo. Que foi exatamente no ano que o Chico Anísio me levou para a escolinha. Porque eu falava isso quando eu era adolescente. Eu falei, quando eu tiver a idade de Cristo, eu vou ser famoso. Olha Uau. só. Saía assim, como se fosse da boca para fora. Nunca pensei em ser crente, nunca pensei em conhecer o reino de Deus. Para mim, eu era moleque da rua. Mas eu falava assim, como um dia eu saio de casa, do interior do Ceará, um dia eu vou vencer na vida, e quando eu tiver a idade de Cristo, eu vou fazer sucesso. Eu, com 33 anos, nessa noite, o Chico Anísio levantou, eu cheguei na mão dele. Ô, Chico Anísio, prazer, eu sou o Zé Modesto. Aí ele parou. Zé Modesto, o famoso Zé Modesto. Aí eu falei, o famoso não, mas se você me levar para a escolinha, né? Empurra um cadinho, né? Na hora. Aí ele parou assim, eu falei, inclusive, ele falou assim, eu tô sabendo que você tem um programa na televisão aqui, tem um programa no bar, falaram também, eu tinha uma sátira chamada Zé Modesto 10h30, que era uma sátira ao Jô Soares 11h30. Entendi. E era um talk show tão interessante num bar, que eu consegui levar Fagner, o Ciro Gomes, quando era governador, ou Meu seja, eu Deus. botei um chefe de estado no bar para me dar uma entrevista, como um podcast assim, só que num bar, com 70, 100 pessoas assistindo, Sim. bebendo, e eu entrevistando o cara aqui, com muito bom humor, né? Aí o Chico Anísio já sabia disso, porque o cearense fala o quê? Claro. O cearense fala muito, Fala. já foi falar pro cara. Aí eu falei assim, não, eu inclusive escrevi um texto para mim e pro senhor. Aí eu falei, como é o texto? Aí eu falei assim, é o seguinte, o professor Raimundo se levanta e diz, Zé Modesto, aí eu me levanto. Aí eu digo, Zé Modesto à parte, presente. Aí o senhor diz, Zé Modesto, quer dizer que você agora é camelô? Eu digo, eu botei uma banca de guarda-chuva lá no centro da cidade. Mas será não chove? Eu digo, é por isso mesmo, guarda-chuva. Já... o negócio é tão bom que já protege. Mas você brigou com a guarda municipal? Eu digo, não, briguei não. Ele deu um tapa no cidadão do meu lado aqui, e eu disse pra ele, se fosse comigo eu não aguentava não. E ele deu um tapa em mim que eu caí, eu me levantei e disse, eu não disse que eu não aguentava? Aí ele já começou a Aí curtir. ele riu, aí disse assim, nesse ano, que era no quadro da Globo do ano seguinte, nesse ano eu vou levar 5 alunos, eu já tenho 2, faltam só 2 agora. Nossa, Na hora ele gelou. fez a matemática, né? Eu tenho 2, agora faltam 2. Aí o produtor desse liga pra mim em janeiro. Uau. Eu nem liguei, eles que ligaram pra mim. Alô, Zé Modesto, Lá do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro, você pode ir pra escolinha? Eu falei, claro. Manda passagem de avião.